Vamos falar do caso da Regiane. Eu tenho uma foto dela. Vocês vão lembrar desse caso. É um caso que nós trabalhamos, falamos bastante sobre isso e que é um dos verdadeiros absurdos também. A Regiane, ela foi morta em maio de 2022. Isso aqui em Ribeirão Preto. Amanhã, quinta-feira, vai acontecer o julgamento de Ivan Nogueira, de 34 anos, que é acusado de matar a esposa. Só que ele não só matou, ele pegou o filho do casal e sumiu, desapareceu. Esse caso a gente tem acompanhado desde o começo, gente, porque havia uma preocupação. Onde essa criança estava, ela precisa estudar, ela precisa ter os cuidados. E aí, como é que vai fazer? E desapareceu mesmo. Desde a morte de Regiane, Ivan e o filho do casal não foram mais vistos. O detalhe nessa história é que mesmo o Ivan estando desaparecido, o julgamento vai acontecer. Deixa eu conversar com a nossa repórter Ludmila Osório. Ô Lud, agora sim, uma boa noite, com mais calma, mais tranquilidade. Vamos entender essa história. Porque é o seguinte, o Ivan chegou a escrever, inclusive, uma carta comentando sobre o ocorrido. E no texto, ele assume ter agredido a Regiane, mas que ele, na verdade, não pretendia matar a mulher, enfim, aquela balela toda, né? Isso mesmo, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. E isso é o que vai dizer a defesa do Ivan Nogueira amanhã no julgamento. Apesar dele não estar presente, o advogado de defesa vai representar o Ivan acusado do crime. Esse caso a gente acompanhou de perto e eu mesma conversei por várias vezes com a mãe da Regiane, a dona Maria, que mora na zona norte de Ribeirão Preto, onde o crime aconteceu, perto de onde o crime aconteceu, em maio de 2022. Foi durante a madrugada, a Regiane tinha chegado de uma festa, de um aniversário que aconteceu em um bar. Ela e o marido acabaram discutindo, a criança estava em casa, a criança na época que tinha 3 anos de idade. A Regiane foi violentamente agredida dentro de casa, o marido saiu, levou a criança e depois disso nunca mais foi visto o Ivan Nogueira, que inclusive contratou um advogado para defendê-lo. Amanhã a família do Ivan deve estar presente também no Fórum de Ribeirão Preto, o julgamento começa amanhã e durante o julgamento testemunhas de defesa e acusação devem ser ouvidas. A defesa diz, inclusive compartilhou com a nossa equipe essa carta que foi escrita pelo Ivan, que ele fala, ele assume que cometeu o crime, diz que teve uma briga ali com a esposa, que acabou agredindo ela, mas que não tinha a intenção de matar. Porque, segundo o advogado, ele disse que o Ivan saiu de casa e logo acionou o socorro, pediu ajuda do pai. Durante o inquérito policial, o Pagliani, a polícia já apontou o Ivan como assassino, como acusado do crime, como autor desse crime. E a gente falou também por diversas vezes com a Polícia Civil, que em nenhum momento descartou o envolvimento dele, desde o início já apontava o Ivan como autor desse crime. E algumas informações desencontradas foram apontadas pela polícia. Por exemplo, a perícia constatou, Pagliani, e isso é importante, a gente acompanha aqui esses laudos periciais, o laudo, o trabalho da perícia no local do crime. A perícia constatou que a Regiane foi morta em um determinado horário, e o socorro só foi acionado um tempo depois. Ou seja, para a polícia, o Ivan, com a ajuda do pai, ainda teve tempo de limpar a casa e depois acionar o socorro. Outro ponto importante da investigação é que no dia, a polícia militar, os policiais militares que atendiam a ocorrência pediram para que o pai do Ivan divulgasse as imagens, liberasse para a polícia as imagens das câmeras de segurança, porque esse crime aconteceu na zona norte de Ribeirão Preto e é uma rua quase sem movimento. O Ivan morava numa casa com a Regiane e o pai era vizinho, morava algumas casas depois. Então, as imagens das câmeras de segurança para a polícia eram fundamentais para a investigação. E naquele momento, para os policiais militares, o pai do Ivan, já que o Ivan já tinha desaparecido, o pai não quis entregar as imagens. E segundo a Polícia Civil, isso está no inquérito policial, no processo da Polícia Civil, logo depois, Pagliani, as imagens desapareceram. As imagens foram apagadas do circuito de câmeras ali do local da residência do pai do Ivan, ele que sempre morou perto ali, era vizinho do Ivan e da Regiane.
A mãe, a gente falou em diversas oportunidades com a Dona Maria, a gente foi até o encontro dela hoje. Ela diz que 2 anos se passaram e ela não consegue acreditar o que aconteceu com a filha e nem aceita o desaparecimento do neto, que hoje tem 5 anos, na época tinha 3 anos, o Miguel, que tinha 3 anos, e estava dentro de casa quando a mãe foi morta e foi levado pelo pai. Ela não sabe como está o filho. Na carta que o Ivan compartilhou, que o Ivan escreveu e que a defesa compartilhou com a nossa equipe, daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes numa reportagem, o Ivan diz que está bem, que está com o filho e que tem medo de perder o filho. Mas a avó quer saber como está o menino, ela não aceita que o neto esteja com o pai, que foi quem tirou a vida da mãe dele. E olha só, outro ponto importante. A Regiane tem um filho de 11 anos, que hoje tem 11 anos e que é de um primeiro relacionamento. A mãe contou hoje para a nossa equipe que até hoje o menino não sabe o que aconteceu, porque a família não tem coragem de contar para o menino, para a criança, que a mãe dele foi assassinada. Então sempre ele mora com a avó paterna e sempre que ele vai na casa da mãe da Regiane, ele pergunta da mãe e a família diz que a Regiane está viajando e que deve voltar. E ele sempre pergunta, minha mãe não chega de viagem, eu não sei o que aconteceu com ela, minha mãe está viajando e não volta para casa. Então tudo isso a gente vai ver daqui a pouco numa reportagem, o depoimento emocionante da Dona Maria, que reclama, fala da falta de justiça, porque até hoje o Ivan não foi encontrado, desapareceu com o neto dela e até hoje não foi encontrado. Então ela espera que amanhã ela vai estar presente também nesse julgamento que acontece amanhã no fórum, e ela espera que, além de ser condenado, porque o Ivan, o Pagliani, ele responde por homicídio qualificado, por algumas qualificadoras, como meio cruel e asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também o feminicídio e a violência doméstica e familiar. Então ele pode pegar aí de 12 a 30 anos de prisão. Só que a mãe da Regiane diz que, além da condenação, quer que ele seja encontrado, porque já se passaram 2 anos e ninguém tem notícias do Ivan. Certamente ele tem contato com o advogado. Hoje a gente também conversou com o advogado de defesa dele, que vai representar o Ivan no julgamento amanhã. Certamente ele tem esse contato, o advogado diz que é um contato como cliente, advogado, um contato rápido, profissional, mas a família quer saber cadê o Ivan, que até hoje não apareceu, com filho de 5 anos que perdeu a mãe e foi levado pelo pai, que fugiu logo após esse crime. Daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem completa com um relato aí da Dona Maria, a mãe da Regiane, e também com o advogado de defesa que vai representar o Ivan amanhã no julgamento. São 3 absurdos, né? O cara não ser localizado, ficar tanto tempo desaparecido, 2 anos. Como é que alguém pode sumir desse jeito, gente? Não some, tem que achar esse cara. Ele está sendo procurado. A outra coisa, mentir para a criança. Sabe por quê? A criança cresce. Daqui a pouco começa a ter contato com outras crianças e isso uma hora vaza. Ela vai acabar sabendo até por amiguinhos ali. Uma hora ela vai ficar sabendo e isso é ruim, sabe, gente? E a terceira coisa, eu vou ter um julgamento que o cara não aparece. Eu não entendo mais nada, viu? Daqui a pouco nós vamos ver essa reportagem. Obrigado, viu, Lud? 18 horas e 13 minutos. Vamos voltar a falar sobre o caso Regiane. Nós abrimos Cidade Alerta com esse caso. Sabe aquela reportagem que eu disse para vocês que estava aí em edição? Já está pronta. Vamos lá, vamos acompanhar essa história. Põe no ar. 2 anos se passaram e Dona Maria não consegue esquecer a imagem da filha logo depois de ser assassinada. Ela estava com o pescoço quebrado, os dedos quebrados, os dentes arrancados, toda ensanguentada. Passei a mão na cabeça dela, aquele sangue preto vivo, parece que quebrou aqui o pescoço dela aqui, estava sangrando aqui atrás no pescoço dela. Aquele maior sofrimento, minha filha não estava nem parecendo com ela, sabe? Minha filha não estava irreconhecível. Regiane Carneiro tinha 26 anos. A manicure foi espancada até a morte dentro de casa. O assassino é o marido Ivan Nogueira, que fugiu depois do crime, levando o filho, Miguel, hoje com 5 anos. Desde então, a Dona Maria não tem notícias do neto. Eu fiz o que a justiça pediu. No outro dia que minha filha foi enterrada, eles pediram para mim ir lá fazer a guarda do meu neto. Eu fiz a guarda do meu neto, até hoje eu não peguei meu neto. Regiane tem ainda um filho de 11 anos de um outro relacionamento. A família não teve coragem de contar para o menino o que aconteceu. O meu neto vem aqui e pergunta para nós. Minha mãe está viajando? Aonde que minha mãe está?
Que dia que a minha mãe vai chegar? Que hora que a minha mãe vai chegar? Isso é pesado para nós. A Record teve acesso ao processo do caso. No relatório da Polícia Civil conta que às 3 horas da madrugada, o casal teria saído de uma festa de aniversário em um bar. A suspeita é que Regiane tenha morrido entre as 3 horas e 3h30. O documento diz ainda que a polícia militar só foi acionada às 4h26. A polícia concluiu que Ivan e o pai tiveram tempo para mudar a cena do crime, como contou a delegada do caso. Ela foi encontrada morta na sala, mas o sangue estava bastante no quarto. Então tudo indica que aconteceu no quarto. E a perícia ali constatou que houve um arrastamento do corpo por marcas de sangue, fios de cabelo. Então esse corpo foi levado até essa sala. O crime provavelmente aconteceu foi no quarto. A perícia esteve no local e achou uma faca de 15 centímetros na mão da mulher. Um detalhe chamou a atenção da polícia. A faca estava na mão esquerda e Regiane não era canhota. A investigação descobriu também que o carro que Ivan usou na fuga passou por uma rodovia às 4h18, 8 minutos antes do pai ligar para a polícia. Para os policiais, o pai auxiliou o filho na fuga. O pai dele morava próximo. Ele fala que ouviu uns barulhos e depois ele chegou lá, ela já estava morta e o filho já tinha se evadido. Mas a polícia também não tem certeza disso. Não tem a testemunha presencial, né? Foi o que o pai dele falou. Consta ainda no processo que no depoimento o pai de Ivan disse que teria ouvido um barulho vindo da casa do filho e que quando chegou na residência, Regiane estava caída no chão. Mas a polícia concluiu que é improvável que o homem tenha ouvido algo somente no final do conflito, quando a mulher já estava morta. A polícia também afirmou que o pai de Ivan tem uma câmera de segurança apontada para a casa do casal. Mas, quando os policiais que atenderam à ocorrência pediram para verificar as imagens, o pai se negou a fornecer o vídeo. Segundo a delegada, depois disso, as imagens foram apagadas. Procuramos no local, no caso do pai dele tinha câmera. A princípio ele se ofereceu para entregar essas imagens, mas depois ele também desapareceu. E aí então nós pedimos mandado de busca e apreensão, entramos na casa, apreendemos o equipamento, mas as imagens tinham sido apagadas. Desaparecido com o filho desde a data do crime, Ivan deve receber uma sentença sem nem mesmo participar do júri. Essa foi a decisão do próprio réu, que escolheu ser representado por um advogado. É um direito que o réu tem como extensão do direito ao silêncio. No procedimento do júri, ele pode não comparecer ao julgamento. E nesse caso, ele não vai comparecer porque ele tem um fundado temor com relação à sua segurança, com relação até a possíveis represálias. A defesa não espera a absolvição do acusado. O objetivo da tese a ser debatida é o afastamento de Ivan das qualificadoras e a redução da pena por meio da atribuição de um crime menos grave, o de lesão corporal seguida de morte. O Ministério Público quer que Ivan seja condenado por um homicídio triplamente qualificado, mais a circunstância do feminicídio, e nós entendemos que não. Nós entendemos que Ivan realmente tem uma culpa. Ele confessa essa culpa em alguns momentos aí do processo, mas nós entendemos que a capitulação jurídica, ou seja, a resposta para esse caso, tem que ser diferente. Nós entendemos que estamos diante de uma lesão corporal seguida de morte, porque ficou provado que Ivan não quis matar a Regiane. A defesa compartilhou uma carta enviada pelo acusado à família em que narra a versão dele do crime, a única dada por Ivan até então. No documento, supostamente redigido no dia 4 de junho de 2022, ele diz: "Estou escrevendo essa carta para explicar o acontecido e para mandar também notícias minhas e do menino. Nós começamos a brigar um com o outro e eu agredi ela. Acho que fiquei tão cego de ódio que não percebi o que estava fazendo. Jamais queria matar a mãe do meu filho." Em outro trecho, ele fala sobre o filho do casal. "Agora o menino só tem eu e por conta dele eu vou fazer qualquer sacrifício para ele crescer bem e com saúde. Ele está comigo, não entende o que aconteceu e eu não deixei ele ver a mãe depois do ocorrido. Eu precisei sumir com ele porque o povo iria tirar ele de mim. Mas eu não sabia que ela estava morta." Nas últimas linhas, Ivan menciona a família da vítima. "Eu tô com muito medo do povo dela. Eu fiquei sabendo que eles querem vingança." Na carta, o réu também afirma que tem a pretensão de se entregar.
Dependendo do que a justiça decidir e se eu tiver certeza de que meu filho vai ficar bem com vocês, eu me apresento para a justiça. Ivan responde pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel e asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, feminicídio e violência doméstica e familiar. Se condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Dona Maria vai estar presente no julgamento. Ela espera não só a condenação de Ivan, mas também que a polícia encontre o assassino da filha e que ele vá para a cadeia. O que eu vou querer é só a justiça, né? Eu quero que ele pague, ninguém vai fazer nada com ele. Eu quero que ele pague tudo que ele fez, ele não acabou só com a vida da minha filha. Ele acabou com a família inteira e acabou com a vida de duas crianças de menor. Um de 3 e um de 11. Então eu quero ver cadê a justiça de hoje. Vamos aguardar amanhã para ver qual vai ser o resultado disso. Ele certamente vai estar esperando o resultado para ver qual é a estratégia que ele vai usar. Será que ele vai se apresentar mesmo, conforme ele disse?